Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo aqui. Eu sou o Gustavo, vocês já me conhecem dos outros episódios. Hoje temos um público especial aqui da casa, o Bael, nosso CTO. Bem-vindo, Bael. Opa, obrigado aí mais uma vez aí. Bem-vindo. Espero São Paulo. Contribui aí. Muito bom. E a Tátila Fernanda, tudo bem? Tudo bem, é o mesmo. É Tátila e é Fernanda também. Eu chamo de Fer, não tem problema. Não tem problema, pode vai chamar de Tátila. Tá tudo bem. O aqui é composto. É isso. Cada um vai para um lado. Eu vou de Fer. Tá bom, fechou. Bom. E hoje a gente vai falar sobre, não assuntos técnicos, mas assuntos psicológicos de bem-estar, não é isso, Fer? Bem-estar em times de tech. É isso aí. A Fernanda é psicóloga de formação, é isso, Fê? Isso, sou formada desde 2014. Perfeito. E mesmo sendo uma empresa de tecnologia, você foi a primeira colaboradora aqui, né? Isso, vim para a Maita para essa missão, com esse pilar de pessoas. Legal. Já tinha contato com o Caio PH. Os nossos propósitos de trabalho se conectaram com a ideia de, quando eles falaram da questão de formar a Maita, de construir essa empresa, eu entendi que eu poderia somar com aquilo que a Maita gostaria de ter como pilar, um dos pilares, que é a questão da frente de pessoas muito bem consolidada, com a questão de estar sempre olhando para o bem-estar, a qualidade de vida dos profissionais. E era uma coisa que naquele momento me entusiasmava muito, né? Eu vinha estudando para isso, sempre trabalhei em RH, desde 2010, quando eu entrei na faculdade, meio que as coisas se conectaram e... por questão era uma consultoria de tecnologia, então eu sempre estive no meio de tech. Então, já me conta do começo, como que foi você ir para o mundo da psicologia e depois o pós que você já, desde sempre, já caiu em tech? Sim. E eu aproveito complementando a pergunta do Gus, Tati. Já que você era da área de humanas, sua história não tinha nada a ver com a área de exatas, quando que você despertou e falou assim, poxa, eu vou enveredar para essa área por isso? Onde te deu estalo ali de... Você poderia ter para qualquer área, você poderia ter da saúde, ou qualquer outra área aí de dinâmica de área de trabalho. Por que você decidiu cair em tech especificamente? Legal. Acho que a gente falar de como que eu caí no tech, eu sabia que eu queria ir para a área organizacional, desde que eu escolhi a psicologia. Eu tenho uma conexão de que o meu bisavô teve um adoecimento no mundo do trabalho, e aquilo era importante para mim no sentido de falar, poxa, eu quero cuidar, usar a psicologia, e quando a gente está na fase ali da faculdade, pouco é falado da psicologia organizacional, né? Principalmente naquele tempo ali que eu estava fazendo faculdade, o viés era muito mais clínico. Então eu sabia que eu queria ir para a área organizacional e somar com toda essa experiência da psicologia, coloca o ser humano ali muito no centro e colocar ele como no centro dessa experiência de trabalho. Eu acho que isso é o que traz o bem-estar, o que traz a questão do protagonismo para a pessoa. Então eu sabia que eu queria usar a psicologia para estar nesse mundo do trabalho. E aí tech meio que foi uma consequência, né? Eu tinha uma pessoa que eu conhecia, que precisava entrar na área, pela questão de, fazer estágio, não é tão fácil assim. E ela trabalhava em uma consultoria de tecnologia, e ela me deu a oportunidade, entrei de cabeça, mas para mim o que ficou é nunca sair desse mundo. E é uma coisa que eu tenho grande facilidade de me conectar com as pessoas de tecnologia. Gosto muito da ideia de que, por mais que a gente ache que áreas exatas, as pessoas não vão interagir tanto, não vão falar, não vão ser tão interativas, talvez, né? Talvez tenha essa questão de serem mais racionais, alguma coisa assim. Quando a gente pergunta para a pessoa sobre o trabalho, a história vem que vem, ela te conta tudo. Então, quando eu comecei em RH, eu era recrutamento de seleção. Poder entrevistar as pessoas, saber das histórias delas, saber da conexão que elas tinham no dia a dia, como que elas se comportavam, tudo era muito importante para mim. E aí foi assim que eu entendi que a psicologia, as questões de falar, de se conectar, ia me trazer boas oportunidades. Legal. Parece que antigamente o psicólogo entrava em jogo quando uma coisa estava dando errado. Sim, né? Sim. Uma questão de esgotamento profissional e tudo mais. Sim. Nem se dava muito valor a isso. E hoje em dia, a gente já tem desde a etapa do recrutamento, né? Como é que você vê isso? Temos. Isso vem uma questão histórica mesmo, né? A psicologia, por muito tempo, ela foi mais... uma questão mais, como você falou, remediatista. Então, tinha um problema e precisava atuar. Isso veio muito da questão da guerra, da Segunda Guerra, né? Onde a psicologia começou a entender que as pessoas passaram a ter muitas doenças psicológicas a partir de toda essa questão de sofrimento. E a psicologia foi para esse lado. De um tempo para cá, a gente tem colocado muita psicologia positiva em pauta. E a psicologia positiva, ela se conecta muito com essa questão do mundo do trabalho, de olhar para a parte positiva. Até os estudos que a gente tem com relação às emoções negativas,
eles vêm de muito, muito tempo. E a parte das emoções positivas, que também se liga a isso, a gente vem dos anos 60 para cá. Então, dos anos 60 para cá que a gente fala de uma ciência da felicidade, né? Já é um conceito. Felicidade é uma ciência, tem uma maneira de acontecer, tem uma forma ali. Então, eu entendo que a gente passou a ter outro papel a partir desse momento que a sociedade, como um todo, começou a olhar para essas questões positivas. Antes de eu adoecer, eu posso me cuidar, tem uma prevenção, tem algo que eu posso fazer por mim de melhor, acompanhar essa questão do meu bem-estar e não precisar, não conseguir atuar nesse sofrimento para daí ir para uma questão de tratamento. Tá claro. Em outro ponto também, Tati, eu acho que é importante, até na sua resposta, e já emendando, fazendo uma reflexão, ao mesmo tempo tirando uma pergunta para você, quando você falou ali nos anos 60, dessa visão pós-guerra, de construção da importância da saúde mental com relação aos desempenhos profissionais, né? Trazendo agora para o nosso lado tech aí, como eu tenho muitos anos de carreira, então eu passei por muitas fases, né? Sim. Desses ciclos de hard, soft skills, né? No começo ali, especialmente numa visão IBM lá atrás, de que só hard skill que é importante. Aí depois vinha os Big Techs, numa outra visão, e aí de 15 anos para cá, isso ficou muito difundido. No seguinte aspecto que, isso também vem muito do esporte, especialmente o Bernardinho fala muito isso, né? De que não existe time de alta performance se não tiver os times de alta performance mentais, com os equilíbrios de times testados, coisas e tal. Então, minha pergunta para você é justamente em cima disso. Qual é a sua crença em relação a times de alta performance e a importância do soft skill, independente da área do hard skill desse profissional? Como que você vê a construção de times de alta performance partindo do soft skill, justamente com essa parte de bem-estar? Legal. Para mim tem uma questão central aí, na minha percepção, que é justamente o gerenciamento das emoções, e isso a gente não está falando só das emoções positivas. Eu acredito que a frustração, se a gente consegue lidar bem com ela, a gente gera esse potencial de estar em alta performance, né? As pessoas, a gente vê até questões mais de, a gente fala, as pessoas que fizeram uma curva, né, de crescimento muito grande. Você vai para a história dela, é uma história que teve ali uma hora que ela teve que virar uma chave, né? Se ajustar em relação a uma grande dificuldade. Então, eu acredito que as frustrações que a gente vai passando, a forma como a gente lida com isso, elas norteiam muito essa questão da alta performance, né? Então, saber que eu acho que hoje em dia também tem acontecido muito isso. A gente acredita que felicidade e bem-estar tá pautado em tá tudo certo, tá tudo bom, a demanda vem redondinha, não tem frustração, não acontece uma questão de estar desalinhado, né? Não precisa interagir com situações difíceis em projetos. Quantas vezes na área de TI isso é muito comum, né? Sai ali fora de um escopo, ter que rever. Então, eu acredito que o time de alta performance, a questão das soft skills, ela está muito pautada em as pessoas conseguirem trabalhar suas emoções. E isso vem do autoconhecimento. Não dá para você entender como que você vai gerir as emoções que vão vir de demandas externas se você não se conhece. E o processo de autoconhecimento, ele é um processo, não é uma reta. Cada momento que você acha que você se conheceu um pouco mais, você já se transformou, então você precisa conhecer mais. Então, é um processo contínuo, e eu acho que não tem só uma maneira de falar, então tem que fazer terapia. É uma das maneiras de traçar essa questão de autoconhecimento. Então, para mim, times de alta performance são pessoas que são conscientes de seus potenciais, sabem o melhor que elas podem dar, sabem gerenciar essas questões das emoções que vêm, né? Então, poxa, o Baião me deu um feedback super negativo, tipo, não tá gostando do meu trabalho, eu proponho as coisas, ele não aceita naquele momento, porque não é o melhor pro projeto e tudo mais. Eu tenho que saber mediar isso e partir de uma ideia que nem tudo que eu vou expor, nem tudo que eu vou falar, nem tudo que eu vou propor tá condizente com o momento que vai acontecer. Ontem eu estava me concentrando um pouco nisso, né, tipo, no que a gente ia comentar aqui, e aí eu comecei a olhar para os estudos justamente sobre isso, né, porque time de alta performance tem um engajamento muito forte, né, Baiano? São pessoas que estão extremamente conectadas com aquele propósito. E elas conseguem separar as coisas. Às vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes times e às vezes eu sabia, como líder daquele time, que as pessoas, 1 ou 2 ali, estavam passando por um momento difícil e era impressionante, assim, de ver, tá, aqueles times, as pessoas, como elas conseguiam entrar nas dailies ou nos processos nossos de entrega, o que acontecer, desempenhar o processo
mesmo mortas por dentro ali, digamos assim, por alguma coisa que elas estavam passando, seja numa fase prolongada, ou num momento específico ali, de uma questão de semana ali, e como que as pessoas desempenhavam, sem deixar a peteca cair e sem culpar ninguém, sem se vitimizar de ninguém, e elas conseguiam achar formas de saídas e se manter performando ali dentro do time também. É muito disso que você falou, né? Concordo contigo nessa questão do autoconhecimento também. Porque, pra mim, tem uma coisa chamada superação, né? O esporte, acho que isso é muito nítido, né? A gente vê medalhistas, pessoas, né, que alcançaram aí, elas vêm de um... eu amo o Michael Jordan por causa disso. Ele fala que pra ele chegar no jogo e ganhar, ele teve que fazer muitos arremessos que ele errou, né? Então, o quanto de situação você tem que saber gerenciar nessa frustração para você acreditar nesse processo de superação. Então, essa pessoa que entra numa dele, ela sabe que ela tá num momento emocional difícil e ela tá ali disposta a encarar aquilo, é porque ela entende que ela é capaz de fazer um processo de superação. Ela sabe o que ela pode buscar dentro dela, trabalhar para aquilo acontecer, né? Exato, e puxando um gancho de superação, como tá no momento aí na final aí que aconteceu no último domingo do futebol feminino, teve uma moça, não vou saber o nome, porque eu sou muito ruim de nome, que ela perdeu o pai, ela ficou sabendo que perdeu o pai horas antes de entrar na final. Aí eu acho que ela entrou e fez o gol, inclusive. Aí ela tava falando que ela viveu o pior e o melhor dia no mesmo dia. Imagina a cabeça dela nos 90 minutos ali, ela deve ter recebido notícia, sei lá, horas antes do processo. Sim. Tem que ter uma inteligência emocional, além do hard skill ali, né? Que ela tá fazendo O hard skill, né? Precisou. para ela poder estar apta em posição e raciocinar o jogo ali, faça ideia do exercício que ela deve ter. Mas é que essa questão da hard dela conseguir ser ativada, tem um espírito de superação muito grande ali, né? Tudo bem, a habilidade tá envolvida, né? Eu acho que a hard é justamente isso. A gente se prepara, né? A gente treina, seja uma questão técnica, alguma coisa assim, justamente para... Então, acho que desenvolvedores, assim, na área de tech, né? Companheiros profissionais aí há cerca de 9 anos, eu vejo que isso tem mudado, mas às vezes a gente se concentra muito na ideia de eu preciso saber muitas linguagens, eu preciso dominar vários frameworks e tudo mais. Ótimo, acho que é isso mesmo, a gente precisa estar sempre brigando, até porque a tecnologia tem uma questão, ela se modifica sempre, né? Então é um desafio, né? Todas as áreas em si, mas acho que a tecnologia, isso é bem acelerado. Só que não é suficiente. E aí você vê várias pessoas, às vezes, no nível técnico, ótimo, legal, só que às vezes elas não estão prontas emocionalmente, e é até difícil você, como que você consegue explicar para a pessoa o que é isso, não tá pronta emocionalmente? Porque às vezes você vai sentar numa mesa, eu já tive algumas conversas sobre isso com o meu time, assim, onde ninguém ali vai estar com a mesma opinião que você vai estar expondo uma coisa contrária, e aí, por ninguém topar, você vai levantar e sair da mesa? Não vai, você tem que se manter ali, conseguir argumentar, e isso também, igual você falou, saber separar um pouco as coisas. Exato. Ninguém tá ali contra você. Às vezes é só por uma ideia, não tá funcionando. E tá muito inteligência emocional, maturidade profissional. E quando a gente fala de liberdade profissional, também é uma questão que você levantou muito boa, né? Os profissionais também têm que estar muito dispostos, porque às vezes eles pedem muita liberdade, quando ele está formando times, né? Eles querem a liberdade de atuação, mas eles também se frustram, às vezes, com feedback, com algum processo da construção do momento de carreira dele. Então, isso que eu acho importante também, e eu acho que vale até a discussão, como que esses profissionais atingem essa maturidade justamente ao serem contestados? Porque tem muita gente também que não está preparada emocionalmente para discutir e defender. Se descontrolam, às vezes perdem entram em discussões e não conseguem ser contrapontos. E mais exercício grande ainda, né, Tati? São os líderes, né? Isso é uma parte muito importante na formação de líderes, que eu já vou emendar, até se me permite, fazer uma pergunta sobre isso, na forma de times. Agora, o olhar para o líder, a gente tem que... Como é que você trata essa percepção quando você já percebe que a pessoa tem um viés para a liderança? Tem gente que nasce com esse dom da liderança ali, tem outros que constroem pelo pragmatismo, né? Como que você trabalha isso? Como que você aguça isso nas pessoas? Como que você traz essa visão? Que muitas das vezes a gente que é do tech, os caras se evidenciam no hard skill e às vezes vão atingindo posições no hard skill, e aí às vezes a gente, quando pega a pessoa, a gente vai ter que sentar com ela e trabalhar o soft skill, às vezes com anos de carreira
e aí dá essa ruptura. Eu queria que você dividisse um pouco da sua experiência nesse sentido de trabalhar um cara que já é líder no hard skill, mas a importância do soft skill. E aí vamos debater essa questão. Na minha visão, que pega, assim, do que eu já acompanhei, é justamente a questão do se relacionar, a comunicação. E eu acredito que até para um time se formar, a comunicação é algo chave. Então, para uma pessoa se tornar líder, o que eu já passei de desafios de acompanhar é justamente isso, assim, ela estar disposta a se comunicar, a se expor mais, porque eu acho que a questão da tecnologia, por vezes, ela te coloca muito ali, você com a demanda, sozinho para resolver, né? Quantos líderes eu vi sofrendo, a pessoa tipo, tá pronta ali no técnico, alguém fala, não, agora começa a colocar o seu pezinho ali na liderança. A maior dor que nas vivências que eu tive, que eu pude identificar, é a questão de precisar ser uma coisa mais colaborativa. Que eu acho que principalmente o perfil de desenvolvedor, por vezes ele está concentrado ali, pegou a task, vem e desenvolve. Então ele fica muito centrado, tudo depende dele. O sucesso daquilo depende dele. E o sucesso de um líder depende muito menos dele. Talvez é uma porcentagem que cai assim, incrivelmente, né? E depende desse entorno. Então acho que a questão, a grande Essa chave também. a comunicação. E o líder acaba sendo uma pessoa-chave para o engajamento do time, né? A gente às vezes vê estudos que falam que 70% do engajamento de um profissional, a responsabilidade é de um líder. E como que você vai fazer isso não interagindo, não comunicando, não parando para, tipo, e aí, Baião, como que você tá hoje? O que que tá acontecendo? Eu tenho uma tese que se eu não sei a última conquista do meu colaborador e eu não sei a última derrota, eu tô sabendo pouco sobre ele. Porque são as duas coisas que, para mim, estão influenciando muito o momento, o estado emocional dele. E para pessoas de tech ainda ir para esse universo, se conectar com essa questão, né, emocional e tudo mais, a gente aprendeu a ser um ser racional. A gente aprendeu que a nossa mente está em favor do nosso corpo. Quando não, a nossa mente ela está composta com a ideia de que eu preciso se manter vivo. Né? É um cérebro que está disposto a isso, a falar, pô, preciso manter esse corpo funcionando ali vivo. E, na verdade, nós somos seres emocionais. Então, trabalhar o mental, né, a nossa parte ali em favor desse emocional. Então, quando eu encontro pessoas como Mael e Gans olhando para isso, com certeza para vocês também, em algum momento, vocês foram entendendo que isso era decisivo, né? No começo, O grande exercício de liderança para mim foi sempre no começo, quando eu fiz essa saída do tech para puxar essa visão de gestão, foi construir, por exemplo, a construção da empatia com o outro profissional ali que estava, né? Porque antes, quando você trabalha lá, você faz o seu, dá o commit, um abraço e boa. Agora, quando você muda com esse campo de visão, você também tem a responsabilidade que essa pessoa evoluiu. Então, hoje, os grandes times que eu tive a oportunidade de participar foram times que não chegaram pronto, eles foram evoluindo durante a jornada. Sim. E o orgulho que eu tenho de carreira, assim, como liderança, com mais de 20 anos em liderança de times, é isso, tá? É olhar para trás e ver que os times que eu passei, no final, estiveram melhores do que quando eu cheguei junto com eles. E não por parcela minha, mas pelo meu papel foi exclusivamente potencializar e trabalhar esses indivíduos. Então, eu acredito piamente no que você disse, dessa chave tem que virar, as percepções tem que virar, e você passa a ser um líder que inspira e não um líder que impõe, que vai embutir ou que vai forçar, digamos assim, né? Porque, vou citar de novo a visão do meu pai, que ele me ensinou desde muito novo. A fala engaja, mas o exemplo arrasta. Isso tem levado para mim, desde sempre a gente conversa, né? E eu tenho uma coisa que você sempre me conta, que fica muito comigo, que é as relações de confiança. Né? Confiança é uma coisa primordial para essas relações de trabalho, qualquer relação dá certo, né? Então, se a pessoa que está com você não confia no seu trabalho e você no dela, É isso. a alta performance Não existe uma equipe de alta performance aí. E aí eu queria ter essa oportunidade de perguntar como é fazer essa questão de confiança em home office, né? Exato. Na realidade, eu transferi até essa pergunta sua para o Gus, porque nós conversamos muito sobre isso. Quer te pedir, Gus, quando a gente começou a ter contato profissional, ele foi no home office e algumas conversas que nós tivemos sobre essas leituras e formações de time home office. E era um pessoal que estava, como todos nós, né, se acostumando no pós-pandemia ali, a gente começou a trabalhar dentro da pandemia e com as dificuldades de comunicação que a gente acabou de falar agora.
né? Acho que a gente passou por tudo isso e eu acho que em alguns aspectos a gente ainda está aprendendo. Vou te dar um exemplo. Um assunto que a gente ia falar um pouco mais para frente, e essas características que a Fer falou de comunicação dentro do contexto do soft skill como qualidades de um líder, a gente sempre vê os grandes empreendedores ou as análises deles falando que sucesso, o fator primordial de sucesso é comunicação. Seja pelo ponto de vista do simples networking, que é pura comunicação, ou no trabalho no dia a dia. E uma dor que eu ainda tenho hoje agora de formação de equipes, e eu percebo isso em clientes nossos, na questão da comunicação, parece bobagem, mas é a questão da câmera aberta. Porque a gente está falando aqui presencialmente, você está concordando com a cabeça, nós estamos falando de um conceito muito básico de comunicação não verbal, né? E no remoto, tem a questão da facilidade, a gente não tem que se deslocar, mas parece que a gente voltou na cultura, em algumas equipes, do telefone de escada, onde ninguém abre câmera e você está falando no telefone com as pessoas, com siglas ali dentro. Então você fala, comunica sem nenhum tipo de feedback, sem nenhuma concordância, nenhum aham, porque às vezes eu falo até voltado do outro lado. Você percebe isso também? É uma luta, eu, pelo menos, nos lugares onde equipes que eu me embreio da marca, fora ainda tem alguns ilhas de problema, sim. É um problema? É um problema, né? E a gente tá falando de confiança. Como que eu confio naquela pessoa que não tá nem ali, né? Concorda com a cabeça, não é? Pessoa, Porque diálogo é troca. Iniciação é troca. Precisa de um olho no olho, mesmo que, né, numa situação ali virtual, né? Então, eu vejo como o problema. E será que dá para encarar com a ideia de qual que é a disponibilidade da pessoa de, olha, tô aqui, né? Tô me conectando com você. Então, acho que as pessoas não percebem o quanto que a gente cria conexão de estar olhando para outra pessoa. Que é um pouco também de se conectar com a história do outro. É porque é isso, construção de relacionamento, empatia, é conectar histórias. Tá, e você tá ali no dia a dia, você conta piada, você sabe quem... Parece, a gente tá explicando óbvio, né? Então, é até cansativo de explicar. Mas você conta uma piada, tem um momento de descontração, você já sabe quem é mais da descontração, quem é mais sério. Essa comunicação não verbal é muito importante. Eu sinto muita falta. Muito. E às vezes você toma uma coisa, né, falando que a comunicação é um ponto-chave até numa questão de sucesso, de, né, empreendedor e tudo mais. Se a gente for pegar nessa ciência da felicidade, tem ali uma questão envolvida que é três pilares ali: relacionamentos, criar e relações positivas. Isso a psicologia entende como uma questão de base. Então, para que você tenha essa questão de né, bem-estar, de qualidade, você precisa criar relacionamentos. E aí, como que eu crio esse relacionamento? Estando em home office, que a gente fica mais afastado, a pandemia trouxe muito isso, né? A gente viu o número de pessoas que começaram a ter um esgotamento, estresse, várias questões psicológicas, porque a gente teve que ficar recluso. Então, dói para nós, como seres sociais, psicossociais, precisando dessas interações. E aí, nesse contexto de trabalho, às vezes eu tô sempre ali com uma câmera fechada, não busco você ali para tirar uma dúvida, uma questão, que acho que vou incomodar alguma questão, e o criar, né, como questão central. Acho que o trabalho, ele tá muito nisso. Ele é uma oportunidade de criação, né? Eu gosto muito de uma frase do Alexandre Pelas, que ele fala que o trabalho é a sua doação para o mundo, é o seu amor para o mundo, né? Você coloca em uma questão social, aquilo que você tem de melhor para oferecer. E como se conectar com isso, se essa questão do relacionamento não vem, né? E falando de comunicação de forma mais ampla, você que é psicólogo da clínica também, está fora do contexto só de trabalho, eu acredito, né? Sim. Tudo que a gente vê é aquela ficção, às vezes um programa de comédia, que se fala em até terapia de casamento, comunicação é a base. É a base. Mas agora nas questões fora de trabalho também, como é que é a sua percepção em relação à comunicação nas famílias, nas crianças e assim por diante? Sim. Também é uma questão complicada, né? Eu acho que às vezes o próprio trabalho, as questões de conquista, né? A gente vive numa questão de imediatismo, de tudo mais, então às vezes a gente fica muito concentrado no adquirir, na matéria, no conquistar, e por vezes a gente perde as relações de família, né?
as relações interpessoais mesmo, de se expor, de falar o que você está sentindo, o que está acontecendo, como que foi, como não foi. Aquele momento de família, de sentar na mesa, né? Parece até meio clichêzão, mas por vezes não acontece mais, né? E aí, no ambiente clínico, é muito engraçado, né? A gente fala, às vezes, contexto de trabalho, a Maita tem um viés ali, né? Tem uma área de DHO onde ela cuida das pessoas, acompanha as pessoas em relação ao bem-estar e felicidade no trabalho, e às vezes a gente acha, então lá dentro do trabalho eu vou ouvir uma coisa e na clínica outra. Mas não, são as mesmas questões que estão permeando, né? É essa mesma questão de não conseguir, às vezes, expor suas próprias necessidades, falar do seu momento, o que está acontecendo, interagir, trocar, se relacionar. Entender que o outro está disposto a te ouvir, a entender suas questões. São as mesmas coisas que aparecem na clínica, no contexto clínico. Tá bom. O Fê, me diga uma coisa, como é que a gente está falando num contexto mais amplo de saúde mental, né? Também que a pessoa, para desempenhar minimamente, ali tem que estar ajustada com a sua vida pessoal e tudo mais. Como é que isso tem a ver com então, o nosso dia no trabalho, a questão de gestão de emoções e assim por diante? Tá. Eu acredito que tem algumas questões importantes a gente falando, e é até legal vocês ir contando suas experiências, né, do que vocês fazem para isso. O processo do autoconhecimento é muito importante, porque a gente tem que se conectar com a ideia de propósito, e às vezes a gente vai muito pela ideia, o propósito o médico tem propósito, né, algumas profissões assim, que talvez estão mais idealizadas com a ideia de que existe um propósito, salvar vidas e tudo mais. Mas não, para mim, propósito é muito o sentido de o que você está se propondo, né? Onde está sua energia, onde está seu engajamento. Se conectar com isso é importante, então o processo de autoconhecimento que a gente falou é uma das formas aí da gente estar bem, né? Olhar para a gente, ter essa questão de saúde. De certa forma, a atividade física, vários estudos já vêm comprovando isso, a importância de uma atividade física relacionada à questão de uma performance. E até a superação, que às vezes isso tem, as conexões com o hobby, aprender uma coisa nova, isso traz muita disponibilidade para nós, para que a nossa conexão com o trabalho também seja dessa forma, né? E o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A gente achou que para a pandemia, poxa, trabalho remoto, então vou equilibrar muito mais a minha vida pessoal e profissional. Por vezes não, você trouxe o trabalho para casa e levou a casa para o trabalho. E aí, se a pessoa não está nesses equilíbrios, virou uma confusão. Então, algumas práticas eu acho que são importantes para isso. Oferir na área de tecnologia, que desafios que são próprios, que impactam essa questão emocional? Em algumas profissões, por exemplo, na medicina, a pessoa que trabalha com isso está tomando contato com o sofrimento do outro, e assim por diante, que é característico da profissão. Em TI, os desafios são diferentes, né? A gente tem questões de prazo, de pressão nesse sentido, a necessidade de entregas, e esse time vai sempre ser cobrado por isso, a necessidade de se manter atualizado em relação ao mundo de tecnologia, coisa que em outras áreas, então não sei se direito é assim, tem que ter tanta novidade, a pessoa tem que se esforçar tanto para se manter atualizado de um trimestre para o outro, às vezes. Como é que isso gera os desafios do bem-estar para o profissional? Eu começaria por uma questão ali muito prática da ideia do quanto de tempo a gente passa sentado. E nesse tempo sentado, a gente passa muito tempo em tela. E aí, quando você vai para alguns estudos dessa questão, né, de muito tempo de conexão de tela, né, a gente já vê a questão da OMS se preocupando com o tempo de tela, né, que crianças são expostas, nós e tudo mais. Então, eu acho que a condição do profissional de tecnologia, ele vem disso, né? Muito tempo sentado em frente de uma tela, né? Onde ele precisa de um esforço. Essa questão de imediatismo, às vezes prazo, entendo que é uma área onde os projetos têm um valor agregado ali, um valor alto. Então, um prazo que foi descumprido, uma demora na entrega, gera muito mais custo, é um custo alto, então a pressão é muito maior. Essa questão da relação, nem sempre uma squad está a todo momento se relacionando, às vezes tem nem 15 minutos por dia para todo mundo aí trocar alguma coisa, do mais, fico recluso para, né, conectado ali na minha task, no que eu estou fazendo. Claro que nem todos são assim, a TI é ampla, né? Tô só pegando um cenário ali, um recorte de um desenvolvedor, uma desenvolvedora. Então, acho que isso já é uma questão que
que enfatiza muito o que seria, né, uma das coisas que impacta o bem-estar na parte de tecnologia. Parece que exige muito pouco fisicamente, mas isso é o sedentarismo e um tempo de pouca atividade física, né? Pouca atividade física. Foi legal, você trouxe na pirâmide de Marlow, fala? A base Não sei se você foi direto da base, né? Já começa no físico, né? Antes de chegar aqui depois de performance e tudo mais. E às vezes exige muito tempo, muitas horas de dedicação ali, né? Principalmente uma entrega, alguma coisa assim. Então isso eu acho que também traz tempo de sono, né? Atenção ao sono, aí dá uma importância nisso, né? A pessoa às vezes não olha para isso. Muitos usam da questão da, né? Algumas pessoas que eu acompanho já me falaram disso. Muito café. E às vezes muito tempo sem comer, então muitos com problema, né, gástrico por conta do tanto de café que toma e a questão da alimentação. E o café é um problema mesmo, assim, em relação à quantidade? Às vezes já vi pessoas realmente tendo diagnóstico ali do médico e fala, ó, não dá para ser essa quantidade. Eu acho que eu tomo muito, talvez. Tô morto. Tá muito. É isso. E aproveitando também, quando a gente fala de times, né? Puxando de novo para a parte da liderança. É muito importante também, né? Dentro dos times, ter um líder que perceba também. Que tem essa capacidade de perceber, falando de novo em diagnóstico, coisa e tal. Um líder que percebe o time, que tem empatia com o time, ele percebe. Não só a queda de performance, estou falando disso, não, de nível de entrega, não. Mas eu digo de perceber que às vezes aquela pessoa está com uma dificuldade, então eles se aproximam, então ele remaneja uma task em relação a um ou outro, coisa e tal. Então eu acho muito importante também a presença desse líder dentro do time com essa possibilidade também e essa visão de perceber os momentos, seja um pré-burnout ou qualquer termo que queira usar, ou um processo de baixa qualificação mental naquele momento ali. Enfim, então eu acho que é importante também, de novo, trazer mais essa incumbência, digamos assim, para um líder de time também. Sim. E aqui na Maita, nosso time de DHO, a gente faz um trabalho logo inicial com os Maitas que chegam, e isso vai se repetindo. A gente usa alguns parâmetros ali, né, para critérios em relação à satisfação com a vida. Então, parte de hobbies, gestão financeira, alguns aspectos que a gente sabe que impactam, né, que isso vem até num conceito ali de uma metodologia que é uma roda da vida. E a gente percebe isso, que por vezes as pessoas estão impactadas não olhando para o lado, elas estão tão focadas ali no momento de preciso entregar, preciso fazer, que acabam esquecendo, né, dessas outras conexões, né, da vida pessoal, das suas realizações, do que envolve. Às vezes é uma conexão mesmo com o hobby, né? Você pergunta qual que é o seu hobby. E às vezes o hobby ele é tão parecido com o dia a dia dele, né, da programação. Jogar. Às vezes não é nem no console, é no PC, né? No PC. Então nem muda nem o cômodo da casa. Exato, não muda o cômodo, é a tela, é o mesmo mecanismo ali, né? Então, isso é importante para ser percebido. Igual você falou, o líder ele tem que ter essa oportunidade, né, de se voltar para o time, olhar as questões. Um líder servidor também. Perceber. Exato. Mas a gente fala um pouco das questões de comunicação, falou das questões físicas. Antes de a gente falar da empresa, né, como que as corporações podem ajudar, fora a questão física e de comunicação, o que mais você dá para falar que está no campo da iniciativa da pessoa, do profissional? E do bem-estar, no caso. Bem-estar. Eu destacaria a questão do querer se conhecer. Autoconhecimento. Do autoconhecimento. Realização. A busca pela realização, Tati. Será que não tá ali muito junto, né? Se eu me conheço, eu vou me conectando com isso, né? Mas, sim, a realização. Sonhos, né? Porque também envolve propósito, né? Envolve propósito. Ter um sonho. Eu acho que isso é bacana. E tem uma coisa, mas eu acho que a gente nunca nomeou dessa forma. Mas pra mim é uma coisa que você sempre fala. Fala do bairro que, né? Faço o EDI dele, então que a gente pode olhar como ou família ou ancestralidade, mas eu acho que tem
tem muito a ver com isso, sabe? A questão de bem-estar e felicidade. Tem que saber de onde você veio, suas origens, quem é você, o seu sistema familiar, o que ele contribui para você ser quem você é, né? Isso para mim também tá ligado a uma questão de bem-estar e felicidade. Essa conexão. Para mim é questão central. Porque se eu não tiver, desde novo eu sempre fui muito consciente e incentivado a compreender o passado para que eu tenha noção do presente para me posicionar para o futuro. Para mim sempre foi muito construído assim dentro de... Não é possível construir uma manhã se você não ter percepção total das lições aprendidas no passado e onde você está hoje. Então para mim isso é... Por isso que você fala questão de propósito, né? Sim. Para mim é muito importante o propósito. Muito. O propósito é uma questão central da felicidade. Exato. A minha vida como um todo sempre foi. Sim. E às vezes é muito difícil, né? Falar, poxa, como que eu descobri o propósito? Algumas pessoas comentam muito de... Olha para aquilo que você tem mais medo. Que às vezes essa ligação daquilo que você tem mais medo te ajuda a entender o que você... Aqui você vê, o que você quer realizar. Às vezes é uma conexão. Eu vi de uma pessoa, por exemplo, o maior medo dela é ela passar por essa existência sem saber o que ela veio fazer. O que ela se tornou? Psicólogo. E o psicólogo está muito nesse... Não que precisa ser o psicólogo, mas ele está muito nessa investigação, né? Entender mais de si, saber quem é, né? Vai com a Sócrates que tá garantido, né? Muito legal. Você comentou do EDI. E você está numa área chamada DHO. Explica pra gente o que é o DHO na Maita e esse programa EDI que parece que é o flagship do DHO. Isso aí, a gente tá falando aqui das siglas e não tá explicando, né? Perfeito, muito bom. Então, o DHO seria mais tranquilo das pessoas contextualizarem, que é desenvolvimento humano organizacional. Então, isso não é só da Maita, né? É uma área dentro de recursos humanos e hoje dentro da Maita, o DHO, ele fica muito responsável ali por acompanhar essa questão de bem-estar, felicidade, né, garantir a satisfação das pessoas, fazer todo esse acompanhamento. E o EDI é um instrumento, é um framework que está dentro do nosso contexto de DHO. Eu fui idealizadora desse programa quando eu vim para a Maita. Eu tinha esse propósito, né, como eu comentei aqui no começo, de apoiar as pessoas nessa relação equilibrada em relação ao trabalho, né, que o trabalho fosse uma coisa que elas se relacionassem de forma satisfatória e tudo mais. E o EDI foi uma experiência que a gente criou aqui dentro da Maita. É uma experiência... Sigla significa o quê? Experiência de desenvolvimento individual. Perfeito. Então, a ideia é focar no desenvolvimento de soft skills, né, desenvolvimento comportamental, para que a partir desse processo que traz o autoconhecimento, traz as suas próprias conexões, olha para a questão de propósito, para que a pessoa se prepare cada vez mais nessa busca pela evolução, pela realização dela profissional. E para mim tem um princípio, eu aprendo, né, me conecto com uma questão técnica, porque eu tenho um aparato psicológico, emocional, comportamental que vem antes dessa conexão, né? Então, você pode, né? Como que eu vou aprender uma coisa nova se emocionalmente não consigo me concentrar, não consigo me conectar, não tenho entusiasmo, né? Tô num momento ali mais de um humor mais depressivo, alguma coisa assim. Então, a gente se preocupa muito em olhar para a pessoa, ter esse espaço de acolhimento, algo que é importantíssimo, né? A gente vem cada vez mais ali olhando para isso, falando sobre isso, né? De que as empresas, é uma forma delas contribuírem. A gente precisa ter um propósito como empresa e precisa ter um propósito individual. Cada um precisa ser estimulado, né? Se a empresa não está com a responsabilidade de te desenvolver, ela não está preocupada com você. E se ela não está preocupada com você, ela não vai evoluir. Porque não tem como você não evoluir e a Maita evoluir sozinha, né? Isso é totalmente relacionado, né? Esse círculo precisa acontecer. Então, as empresas que têm essa responsabilidade com a evolução do profissional, ela está pautada muito nisso. Ela quer te evoluir para que esse círculo aconteça. E eu vejo que as pessoas, em geral, têm uma visão muito palpável de
de ambiente de trabalho, por conta de reportagens que a gente via nos anos 2000 e 90, de empresas com um espaço físico muito acolhedor, seja com questões lúdicas ali de jogo no trabalho, a empresa vai isso para o escorregador, Sim. um ambiente de trabalho mais relaxado e tudo mais. Eu tenho a impressão que esse é só o primeiro passo ali, porque o dia a dia é muito estressante e essas amenidades não dão conta da experiência toda diferente do EDI, né, que tem uma abordagem mais individualizada. Sim. Onde é que você acha que as empresas erram? No sentido de, pô, eu já fiz isso aqui, mas eu já botei no escorregador, eu tô tendo snacks e videogame, mas eu ainda tô tendo problemas de performance. Quais são os pecados que as empresas deixam de atuar nesse sentido? Acho que o primeiro pecado é não dividir a questão do bem-estar e a felicidade. Quando a gente está falando do escorregador, de um benefício, uma caneca, uma camiseta, alguma coisa assim, a gente está falando do bem-estar. Por que é o bem-estar? Porque é uma coisa que ela tem uma validade, ela tem um tempo útil, né? Hoje, se eu te der uma caneca, com certeza pode te impactar, de falar, pô, nossa, obrigado por ter lembrado de mim, uma satisfação. Só que daqui um ano, ou até mesmo se a gente não quiser nem prolongar tanto assim, 3 meses, será que isso vai garantir sua felicidade? Parece que é uma via de mão única do tipo, olha, toma aqui seu snack, seu escorregador, mas não estou disposto a entrar em questões de felicidade com você. Isso. E essa questão do EDI parece que eu faço com a psicóloga aqui da White essa questão de entrar em questões espiosas e querer ouvir, né? E querer ouvir, exato. Então essa parte, ela tá pautada no bem-estar. É um pilar importante, ótimo, tem que ser olhado e tudo mais. E aí a felicidade. E a felicidade a gente vai para isso. Propósito, você como centro. A psicologia fala que ao longo da nossa existência a gente vai passar por ali cerca de 7 crises existenciais, né? E qual que é o momento que a gente vai estar te apoiando nisso, né? Então, estamos a todo momento, é uma metamorfose, estamos a todo momento se transformando, se conhecendo, mas então o EDI vai para essa questão de felicidade. Ele consegue abarcar o bem-estar, que por vezes a gente tem algumas ações, mas o nosso sempre é a felicidade. Quando a gente fala de felicidade, essa ciência é grandiosa, viu? Posso abrir uma perguntinha aqui? Pode. Então, diante de tudo isso que a gente conversou, felicidade, bem-estar, vocês, né, grandes representantes aí da questão da tecnologia, e nessas experiências com time, com pessoas de tecnologia, como que vocês entendem que vocês já estavam trabalhando nessa questão de felicidade? Agora a gente já está entrando mais o que é essa questão. Como que vocês veem que vocês já estavam trabalhando isso? Porque é um tema que tem sido falado de forma mais recente, né? Mas não quer dizer que não estava sendo feito. Você quer começar? Não. Até, eu não digo que eu tivesse até hoje tratado dessa questão com essa palavra felicidade no trabalho, pelo menos até a gente chegar aqui na Marta. Seria mais uma busca pessoal, mas dizer que eu já tive em outra experiência essa visão de não só desenvolvimento, PDI ou soft skill que é necessário para o trabalho, mas essa conversa, não digo nem preocupação, essa conversa com felicidade. Então, para mim é uma novidade tratar isso nesses termos aqui. Como que eu lido com felicidade nos times? Eu vou te falar como que eu sempre lidei para a vida e sempre como que eu carrego isso em todas as minhas relações que eu construo, desde com meus filhos até com os times. Como eu te falei, eu tenho um dos poucos orgulhos que eu vou levar da minha carreira. Do resto, a gente deixou sempre muita entrega, coisa e tal. É a minha capacidade de formar time de alta performance por onde eu passei. Fui reconhecidamente, entreguei esse resultado por onde eu passei. Então, uma coisa que eu aprendi desde muito novo, Tátila, e eu transmiti isso para todo mundo que trabalha comigo no dia a dia e que também convive comigo, se existe um conceito para felicidade, foi quando eu compreendi que eu só tenho que sofrer pelas variáveis que eu controlo. As variáveis que eu não consigo controlar, eu não sofro por elas. Ou eu me conformo, ou eu me preparo para que da próxima vez eu não tenho que tirar esse amargor, digamos assim. Então, o que eu costumo construir com relação à felicidade é uma plenitude de espírito que vai te levar ao caminho da felicidade, que é não uma visão de conformismo, mas uma visão de amparo no que é possível se fazer.
Então, eu trago essa visão para os meus times. Eu procuro, como de novo, a gente trabalha com times de tecnologia, muita pressão, muita encheção de saco, 24 horas por dia. Então, o que eu procuro fazer? Trazer para os times a leveza nos momentos que a gente está junto, sem nunca deixar claro os objetivos que a gente tem de entrega, os compromissos que a gente tem de entrega. E eu procuro não massacrar o time, eu procuro ser um apoio ao time. Então, eu tento trazer para esse campo de aprimoramento também nessa outra com a direita, o aprimoramento de soft hard skill para que as pessoas tenham um melhor desempenho, e na mão esquerda eu puxo esse caminho da forma como eu levo a vida. Tá? Isso para falar do campo pragmático. Isso é maravilhoso, né? E até uma conversa que a gente teve pautada nisso, né? Você falou, né? Sofrer por aquilo que você... não sofrer por aquilo que você não controla, né? É isso. Foi o grande divisor da minha vida. Assim, eu passei a ter bem-estar, olhar para a felicidade quando eu desassociei exatamente isso. Foi aquilo que a gente tava falando, né? E eu sempre cito muito o meu pai nas minhas referências de carreira e vida. Mas esse caso especificamente eu tenho que dar o crédito da minha mãe. Porque eu sempre fui não sei para quem acredita nesse negócio de horóscopo aí, minha irmã que sempre falava assim, eu era o ariano de modo de almanac, né? Que é o eterno insatisfeito, o busca do equilíbrio, cortejando a insanidade, o desde muito novo, desafiador das realidades, das proposições como se apresentam. Meu pai falava que eu era uma força da natureza. Então, neste contexto, isso traz uma frustração também a rebote, especialmente quando você é muito novo. É o meu ascendente. Isso. Para quem acredita também. Para quem acredita nisso. E aí eu sentei, minha mãe me sentou um dia comigo e falou assim: meu filho, você vai sofrer muito se você não compreender isso. Você não controla todas as variáveis. E a partir do momento que você tenta ter poder sobre ela, a sua frustração vai ser acabante. E assim, e foi difícil, assim, não digo também que foi uma coisa fácil de se conseguir, não. E muito no começo desse exercício eu busquei muito para a religião, né, para a visão de fé, aquela coisa toda. Por isso eu disse do ponto pragmático, até que a chave vira de forma gatilhos emocionais que viram. E também muita coisa fica com a maturidade, com a idade, com as experiências de vida, coisa e tal. É Sim. isso. E a gente tá falando aqui, né, entrou os opal assim e tudo, mas isso não deixou de ser o processo de autoconhecimento, né? Você foi entendendo a sua história e que aquele funcionamento... Claro. Né? Não é. E houve uma referência no sentido de que nossas células se renovam, né? Todos os dias, ali, parece que cerca de 1% das nossas células se renovam. E nessa renovação das células, nossas emoções positivas ou negativas, elas determinam a qualidade dessas células. Então, sofrer por aquilo que você não controla tá gerando um câncer, né? É isso. Está se renovando nessas emoções negativas. Seguir o âncora também, né? Mais você acaba refém daquele sentimento, Sim. daquilo ali. E se auto-se-pune e coisa e tal, enfim. Uma outra coisa que eu acho muito importante também, Tátila, isso, que também vem com a maturidade, e que o ágil também trabalha muito isso, é se permitir errar. Verdade, Mir. Porque quem não se permite errar, automaticamente se cobra além do que deveria. E eu acho que as grandes invenções do mundo, as grandes criações do mundo, as grandes novas possibilidades se abriram a partir seja do erro ou do aprendizado a partir daquele erro. Sim. Não sei como é que é o nome daquele filme da bomba atômica lá? Oppenheimer é um caso específico nisso. A fusão nuclear ali que gera a bomba atômica, ela foi descoberta a partir de um experimento da ficção que foi feito por alemães. Eu não sei, não vi o filme, se menciona isso no filme. Aí, a partir daquele, ele divulga um estudo, que é um outro prisma, que tá todo mundo apostando que era A com B e foi B com C. E aí, partiu por causa de um erro ali de tradução do alemão pro inglês, sei lá. E aí, eles chegaram na ficção nuclear ali, que fusão nuclear. Sorte do cara que errou, né? Porque depois, na hora de construir a bomba, tinha um prazo bem apertado. É isso. Esse foi o que sortou. É isso. E a área de tecnologia, ela parece oportunizar isso, né? No sentido de nunca vai ser suficiente o conhecimento, né? Enfim. Você nem se... Mas existem ambientes que não são propícios, assim, porque não tem a permissão do erro, né? Ou não são preparados para lidar com o erro melhor. Sim. Pelo fim, permissão de erro quase ninguém tem, mas o ambiente que se constrói para que se prepare para que você erre, mas corrija rapidamente, eu acho que é o segredo também. E uma coisa que, quando a gente escolheu o tema desse podcast, eu fiquei muito reflexiva,
né, falando em tecnologia, né, times de tecnologia e bem-estar, hoje, para a nossa sociedade, geramos muito mais bem-estar por ter a tecnologia, em alguns casos, né? Algumas coisas se tornaram mais fáceis. E o quão importante os profissionais que geram essa tecnologia, né, que trazem oportunidades dessa tecnologia, se preocuparem com os seus próprios bem-estar. Senão eles não vão ser capazes de impactar a sociedade gerando bem-estar com a tecnologia, né? Cara, como isso é uma polaridade, assim, né? Você consegue ser uma pessoa que, através da sua qualidade, gera uma tecnologia, oferece uma tecnologia que impacta as pessoas para terem bem-estar, né? Posso fazer uma compra ali pro meu pet, aqui, ó, facilmente, não precisa me deslocar, ir até a loja, enfrentar algum transtorno, tá bom. Só que se você não cuidar do seu bem-estar, como que você vai conseguir oferecer pro outro, através dessa tecnologia, um bem-estar, né? É isso. Ô Fê, então falando de trabalho, nem todo mundo tem a chance de trabalhar na Maita Não tem. Podem ter. e ter um EDI. Quando que é a hora de buscar ajuda profissional? Você que tem consultório, trabalha com psicologia clínica e assim, quando que seria o alerta para o profissional em geral, principalmente da área de EDI? Legal. Cenários, aí eu vou puxar um pouquinho aqui, né? Para mim é exatamente isso, não tem que esperar o alerta. Eu acho que o processo de autoconhecimento, de terapia, ele pode ser para todos que querem se dar essa oportunidade, né? E não há um único caminho ali no processo de autoconhecimento, mas a terapia é uma possibilidade. Então, eu recomendo para todos. Mas uma questão de falar, poxa, um alerta, quando você tá vendo que há um sofrimento, sim. Geralmente, interferência no sono, questão de saúde, tanto a questão do nosso estômago, funcionamento do intestino, dor de cabeça recorrente, impaciência, tudo bem que, né? Sim. Na realidade que a gente vive, a gente é estimulado, assim, impaciente, de certa forma. Então, eu acho que alguns alertas, o corpo fala muito, né? Não somos só essa matéria, né? Um espírito, uma alma, como quiserem ali. Mas se o seu corpo está em sofrimento, é porque já tem questões emocionais ali. E a gente está falando de um universo que predominantemente é mais masculino. E ainda sabemos que para o homem acessar, às vezes, as emoções, por toda essa questão social, construir, mas nem sempre é estimulado. Então, né, às vezes, por exemplo, a questão do chorar, do poder falar, puxa, tô mal, não tô me sentindo bem, mas isso às vezes não é verbalizado, né? Claro que a gente vê profissionais que já chegaram no nível máximo, assim, né? Às vezes estão produzindo algum sofrimento na pele mesmo, né? Produzindo alguma coisa ali, mas isso já é muito extremo. Então, antes disso, a preocupação do sono, questões ali da parte ou do intestino, do estômago, são bons alertas. A dor de cabeça frequente, o esgotamento, né? Termina o dia esgotado. É hora de procurar apoio. O Fê, e me diga uma coisa, dentro do DHO, com essas interações do EDI, né, que é a experiência de desenvolvimento individual, assim, você já deve ter atendido centenas de pessoas em, sei lá, milhares de interações ali, de reuniões que a gente faz para mencionar as angústias, enfim, os desafios, né? Quais são os desafios, assim, as ações que a liderança poderia atuar, tanto em sentido de que elas já fizeram ou deveriam fazer ou não estão fazendo, que contribui para talvez essa questão de dificuldade no trabalho, né? Que ficaria a cargo da liderança agir mais do que o indivíduo. Legal. A gente falou muito das relações, né? Então, eu recomendaria a questão principalmente da proximidade, de criar e estabelecer essa relação, né, essa conexão, e principalmente nesse contexto de remoto, então, ter uma regularidade de conversas, né, não que isso também precisa só data marcada, gente, mas se preocupar com essa interação, essas trocas mesmo, tanto da liderança direta com a pessoa, né, estabelecer ali e promover isso do grupo. E aí, não só no contexto, mas todo dia a gente faz dele. Você vai entrar na dele com um propósito muito direcionado, falar da sua demanda, o que você está fazendo, qual o seu impedimento, o que está acontecendo.
promover conversas que saiam desse contexto de trabalho, que muitas vezes você vai conhecer muito mais a pessoa do que só a conversa de uma daily. Às vezes o líder fala, mas eu faço one-on-one. Mas o one-on-one ainda é profissional. Às vezes ainda é muito Falta o entrosamento individual, né? Ou intercala, one-on-one você vai mais ali para falar do dia a dia, da questão profissional, e outro one-on-one explora quem é aquela pessoa, né? Acho que se preocupar com isso, em conhecer mais daquela pessoa, né? Quem é, se tem filhos, não tem, desafio. Isso para mim, o que eu tinha falado, me acompanha sempre, assim, qual sua última vitória e sua última derrota. E aí, né, cada líder pode ir se adaptando, mas eu acho que isso é muito importante. Conhecer a pessoa, dar feedbacks recorrentes. Eu acho que tem uma coisa que, às vezes, até o sistema de RH acaba fazendo isso. Vou dar feedback quando tiver uma avaliação de desempenho, quando tiver aquela cerimônia que vai acontecer. E, por vezes, isso é muito ruim, porque aconteceu um fato X tempo, e aí a liderança anotou ali alguma coisa assim, e ela quer trazer tempos depois, sem contexto e tudo mais. E, às vezes, isso fica desalinhado. Então, eu acho que o feedback mais constante, tanto da parte ali, daquilo que você entende que a pessoa pode evoluir, melhorar, se adaptar, ajustar, e também o feedback daquilo que ela fez bem, né? Então, sendo um feedback constante. E uma coisa que eu vejo, às vezes, é a liderança não entendendo isso como um ritual. Então, eu converso sempre, a gente sempre se fala. É uma obrigação também, né? Separou aquele momento para fazer isso, né? Para se colocar. Então, acho que as lideranças, cada vez mais que elas se inclinarem a construir essa relação de confiança, trazer troca, pedir para a pessoa ser um líder servidor. Ser um líder servidor. E uma coisa, Baião, que para mim fica também o quanto às vezes nós, liderados, esperamos muito que a liderança nos dê o direcionamento. E às vezes o líder mesmo se coloca tão cobrado daquilo de precisar dar um direcionamento, que às vezes você dá direcionamentos que estão desalinhados com a pessoa. Então, se colocar mais para também falar para a pessoa, a gente vai ter uma conversa, me traga quais suas ambições, quais seus anseios, qual foi sua última conquista. Usar as retrospectivas também para ter essas trocas, né? Vejo que tem contexto de squad, às vezes o PO puxa muito isso, sai só do contexto. E estimular os times também a achar as suas dinâmicas, porque às vezes a dinâmica de relacionamento de uma equipe é diferente da outra. É muito isso também. É isso. Sim. E criar um espaço seguro para que as pessoas falem. Uma coisa que também eu acho que às vezes acaba acontecendo bastante é a gente entender o conflito como algo construtivo. Então, por vezes, houve ali na cerimônia alguma coisa que discordou e aquilo não é retomado, não é falado, né? Não é colocado em questão para as pessoas conversarem, interagirem. Acho que isso também é uma coisa importante para ser feita e que às vezes deixamos de lado, né? Encaramos como, deixa para lá, quem se resolvam, que as pessoas se resolvem, e às vezes o líder pode colocar aquilo como uma questão construtiva, né? Para o time, para essa interação. Então, fomentar mais isso. E a troca, sabe? Tô com uma dúvida. Se eu sei que o Gus, que é o outro liderado, consegue ajudar o Baião, deixa eu me recuar aqui como líder. Baião, você pode ajudar o Gus? Porque isso faz as pessoas terem conexão umas com as outras. Por vezes elas trabalham no conceito de squad, mas elas não se relacionam entre si. Só se relacionam com o líder, né? Só se relaciona com o líder. Isso eu acho que também é algo importante. E uma coisa que eu vejo também como desafio, o líder às vezes ele tem essa preocupação de vou elogiar, vou falar da performance, que a pessoa está indo bem, e achar que isso está alinhado com a ideia de vão pedir reajuste, vão pedir aumento, pedir promoção. Alinhar essas expectativas. A gente vê que muitas das coisas que acontecem que impactam a satisfação das pessoas é que está desalinhado com a questão de uma expectativa do liderado para o líder, do líder para o liderado. Então, o alinhamento de expectativas é algo crucial. E isso precisa ser uma conversa franca, aberta. Claro. Sim, obrigado. Queria agradecer. Eu quero agradecer. Eu sou um fã da questão do EDI, do DHO aqui dentro, de
E, como eu falei, nunca tinha tido essa experiência assim tão individualizada, achei muito legal, tá? Obrigado pelo papo e pela contribuição. Eu que agradeço. E antes de você fazer o seu encerramento, Tati, eu queria aproveitar o momento aqui para ficar registrado e trazer um reconhecimento público. Eu já te falei isso algumas vezes, eu falei isso em outros fóruns também, mas eu vou trazer também um pouco da minha visão pessoal para como começou o nosso relacionamento aí de trabalho. Eu pensava ali na minha última oportunidade de trabalho, eu pensava que eu iria, quando eu decidi sair, que eu não retornaria mais para o mercado corporativo. A gente chegou a trocar ideia sobre isso. E aí veio um papo com o Caio, com o PH, e uma das coisas que me chamou a atenção, que na primeira conversa que eu tive com ele, foi assim, isso deve ser tudo caô, né? Fiquei pensando, porque eu tenho 27 anos de carreira, então acaba que eu me quis escaldar com muita coisa. E o que eles trouxeram para mim que me chamou muita atenção, além de todo o resto que era bacana também da visão deles, de empresa, etc e tal, foi o DHO. Por que eu digo isso, no da propriedade? Porque eu participei de muitas iniciativas em muitas empresas que eu passei, tudo funcionava bem, porém, o mais longe que se ia era até a página 2. Não tinha uma profundidade em nenhum lugar que eu passei até então. E não é crítica a nenhum lugar que eu passei, simplesmente uma constatação. E aí, quando chegamos no acordo, eu vim para a estrutura, a primeira pessoa que eu pedi a eles o contato foi você. E nós falamos, tipo assim, comecei, eu acho que numa quarta-feira, não me lembro direito, e você contigo na própria quarta. E aí você começou a me descrever o DHO e me perguntou se eu queria participar do processo de EDI, etc e tal, no dia. E eu queria fazer esse reconhecimento público a você, Tati, assim, o que eu encontrei dentro da estrutura da Maita que eles me venderam no primeiro dia foi algo que me tocou profundamente por ver a sua capacidade de realizar uma área. E eu conheci pessoas que tinham muito mais idade, muito mais senioridade na área, e na área que eu digo de pessoas, de etc e tal, e tem gente com muito mais idade que você que eu trabalhei que não chegou nem perto. Que não é crítica a outras pessoas, mas é um reconhecimento a essa sua capacidade de trabalho que você fez no DHO, com as meninas que trabalham com você. E somado a isso, depois que eu comecei a andar com as outras áreas da Maita, a galera, a Esther, a Paty, o Léo no marketing e todas as outras áreas, é que a gente teve aquele churrasco de sexta-feira que me levou à construção do pensamento, e é verdadeiro. De que eu não tenho dúvidas de que se a Maita não se equivocar em pontos que normalmente pode acontecer no processo de maturação, muito por causa do DHO, muito por causa da vontade da Paty de ganhar, a vontade do Léo de ganhar, a vontade da Esther de ganhar, da Tati, da turma do comercial ali, a Milena, da turma toda que tem essa vontade enorme de vencer, somado ao que tem o DHO, que é uma preciosidade que nós temos dentro de casa, eu não tenho dúvida. A Maita só não estará entre os grandes do mercado brasileiro se ela não quiser. E muito tem do seu trabalho aqui. Então eu queria fazer esse reconhecimento público que eu já fiz para você em outros fóruns e te congratular pelo trabalho, assim, que eu sei o quão difícil que é estruturar uma área e tocar ela para a dureza do dia a dia. Parabéns. Obrigada, mas eu só posso agradecer, eu fico até emocionada porque realmente é um propósito, né? Essa é a minha conexão de vida mesmo, né? É igual você falou, né? Eu não tenho tantos anos de experiência, né? Não tenho tanta idade assim, mas com certeza é muito genuíno aquilo que eu carrego como propósito. E te agradeço por esse feedback que a gente construa cada vez algo melhor. Tamo junto.